saber o que precisa ser feito não tem nada a ver com o que se passa dentro da sua cabeça quando você tem que ir para ação de fato. Então isso está ligado tanto nos negócios quanto no dinheiro. E eu quero trazer uma história que aconteceu comigo lá atrás. Se eu não me engano, a gente está falando de 2020. Março de 2020 ou fevereiro de 2020. Então, se vocês voltarem na memória, vocês vão lembrar que março, fevereiro de 2020 é quando estava surgindo a pandemia. E pelo título do vídeo, vocês entendem que tem alguma coisa a ver com os investimentos. Então, naquela época, no final do ano anterior, 2019, eu tinha começado a investir. Eu participei de uma palestra de uma corretora, eu acho que é uma corretora de BH, inclusive, que estava falando sobre investimento. Eu falei, putz, eu preciso começar, né? Eu achei interessante a palestra, entendi como funcionava a plataforma deles, que fazia indicações de investimento, mostrava o racional por trás, qual que era o preço ideal, enfim, eles tinham algumas indicações ali de quais ações investir. Eu não entendia nada. Eu basicamente entrei na corretora e comecei a comprar ações simplesmente baseadas nas indicações e nas recomendações da própria corretora. E assim, era um negócio que eu entrava no site todos os dias para olhar os meus investimentos, para ver se eu vendia, para ver se, né, se eu comprava. Ou seja, comportamento. Eu não era day trader, não era um day trader, mas eu estava me comportando como? Só que eu não entendia nada sobre investimentos. E aí, beleza, o ano virou, tava lá com os meus aportes, tava tudo lá guardado, não tinha tanto dinheiro assim, então acho que não passava nem de 10 mil reais investidos lá. E aí, com a pandemia, para quem investe, talvez se lembre, teve em algum dia a queda da bolsa foi tão grande que acionou o circuit breaker. Eu não entendo muito, mas se eu falar com uma bobagem, a galera que entende de investimento me corrige depois. Mas é um gatilho, vamos dizer, que é acionado para momentos de queda muito forte. Eu acho que se cair 10%, eu não lembro, mas acho que era isso. Se cair 10% numa paulada só num dia, aciona o sistema e fecham as operações por um tempo. E aí, como eu falei, eu entrava na plataforma todos os dias. E aí eu entrei e falei, gente, não tá atualizando. Porque, sabe, comecei a me desesperar, porque eu não sabia o que era. Aí que eu fui entender o que era o circuit breaker, não fazia nem ideia. Só que ali, com essa queda muito grande, eu comecei a me desesperar porque as escolhas que eu tinha feito dos meus investimentos não eram baseadas numa análise minha. Né? Esse aqui é o problema grande da galera que vai investir e investe baseado em dicas de amigos, dicas de terceiros, sem saber o racional por trás daquela escolha. Por quê? Na hora de vender, você não sabe. Será que agora é a hora de vender? Será que você fica dependente dessa pessoa que te indicou te falar se você vende, se você compra mais, enfim. Então eu não sabia. E aí eu simplesmente aceitei as perdas que eu tive, né, com os investimentos e falei, vou vender tudo e vou buscar me educar sobre o assunto, porque senão eu vou perder mais dinheiro. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui e decidi ir atrás. E aí, com essa decisão, enfim, a gente sabe do boom que teve do digital, das produções de conteúdo, eu participei do lançamento do Thiago Nigro e comprei o curso dele na época do Meu a Milhão. Foi para quem é do digital, foi um lançamento bem marcante, porque eu acho que ele conseguiu colocar, se não me engano, eram 150 mil pessoas ao vivo no Instagram, no lançamento desse curso. Eu acho que ele começou a falar dos princípios, teve alguma coisa assim aquele ano. Então foi bem emblemático, comprei o curso e fui estudar. Só que eu entrei numa fase também de transição de carreira. Na época foi que eu decidi sair do meu estágio, começar a empreender. Então eu passei um tempo sem investir nada. Eu comprei o curso para aprender, mas não estava ganhando dinheiro suficiente para realmente fazer aportes e investir. Então eu basicamente, o dinheiro que sobrava eu guardava para construir a minha reserva de emergência. E aí qual que é a minha lógica
por trás desse vídeo, com muitas coisas que eu já falei aqui no canal, é a importância da gente entender as regras do jogo que a gente vai jogar antes de jogar. E eu vejo isso muito acontecendo com negócios, no mercado digital, que é o mercado que eu tô com o meu negócio, de pessoas simplesmente vendo outras pessoas tendo resultado, vendo pessoas falando que dá certo, vendo pessoas falando, ó, fulano, não, vejo os meus alunos tendo resultado com isso, e entrando, apostando todas as fichas, entrando em mentoria de 30 mil reais, sem ter nem ideia do que vai fazer, sem entender realmente qual jogo vai jogar, quais são as limitações dela, né? No investimento isso é bem comum a gente ter nas corretoras essa análise de perfil para indicar, não que as indicações que as corretoras façam sejam boas, mas elas são diferentes baseado no seu perfil. E aí entender isso tem muito a ver também com a escolha que eu fiz a partir do momento que eu estudei sobre o assunto, de como eu levaria a minha estratégia nas finanças e nos investimentos, que é a mesma coisa, a mesma lógica que eu uso para falar com os meus mentorados, sobre, enfim, com clientes, sobre o negócio digital, que é raciocinar em cima da minha personalidade, da minha propensão ao risco, do meu perfil de fato, para decidir qual vai ser a estratégia que eu vou seguir. Então, exemplo, eu não sou um cara que vou ativamente analisar balanço de empresas, analisar, né, as métricas, os dados, os fundamentos de empresas para tomar decisões. Eu falei, cara, isso não é para mim, né? Eu não sou o cara dos investimentos que vai ensinar pessoas a investir, então eu quero uma forma de investir mais simples e que me dê um rendimento saudável, né? Não seja o melhor rendimento do universo, mas também não perca dos índices, não perca do CDI, por exemplo. E aí, beleza. Eu descobri um livro que, inclusive, eu coloquei aqui para indicar, que é esse aqui. Vai estar espelhado, né? O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Foi o Ícaro de Carvalho que falou sobre esse livro. Que ele defende, basicamente, essa ideia de que é muito difícil o investidor médio, inclusive grandes gestoras de fundos ativos, né, baterem os índices. E fica muito mais difícil para o investidor ganhar mais dinheiro, porque além de ser mais difícil, né, não ser qualquer um que bate os índices, o custo desses fundos de investimento são muito altos. Taxa de administração, taxa em cima dos, né, taxa de performance, e ele defende a ideia de investir só em fundo de índice, só investir em índice. Investir em fundo que replica o Ibovespa, investir em fundo que replica os fundos imobiliários, investir em fundos que replicam o S&P 500, que replicam a Nasdaq, enfim. Por quê? O custo de administração é muito mais baixo e, como ele fala, e ele mostra dados históricos de fundos que às vezes bateram, mas no longo prazo perdem, você vai ganhar mais nessa simplicidade do que na complexidade do investimento ativo, né, de ações. Então não é para qualquer um esse tipo de coisa. E isso vale para os negócios. Né? Tem estratégias que se você analisar, fala, caramba, eu consigo bater o mercado se eu fizer isso, isso, isso. Mas será que eu consigo, no longo prazo, sustentar essas análises? Será que eu vou ser bom o suficiente em fazer as análises de empresa, identificar pontos de quando comprar mais, de quando os fundamentos pioraram e aí é a hora de vender? Vira um jogo mais complexo. E aí tem uma outra ideia, que é como a gente, num geral, tem esse apego à complexidade. No livro O Mesmo de Sempre, que eu já até gravei um vídeo sobre os livros que eu li em 2025, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. Eu tô com os livros aqui, vou pegar para vocês verem. Que é o capítulo Forçando a Barra. No início do capítulo, já vou pegar aqui, ele fala justamente sobre essa tendência do ser humano
de se atrair mais pela complexidade, pelo difícil. É muito mais sexy, vamos dizer assim, você falar que você investe na bolsa, que você faz análise de fundamentos de empresas e você abrir, né, os sites para analisar isso, do que você simplesmente seguir uma estratégia de investir só no S&P 500. Então, aqui, página 196. Logo no começo, olha o que está escrito. Ninguém ganha pontos por dificuldade. Falemos sobre uma peculiaridade do comportamento humano, o fascínio pela complexidade, pelo estímulo intelectual e por desconsiderar coisas simples, mas muito eficazes, em prol de coisas complexas, mas menos efetivas. Isso aqui, esse que eu acabei de ler, esse parágrafo, é o resumo deste livro. Então, se você quer investir e não sabe muito sobre o assunto, olhe sobre esse livro, eu recomendo a leitura, e pense sobre essa tara mesmo, vamos dizer assim, que a gente tem pela complexidade, por fazer mais coisas. Nos negócios é a mesma coisa. Eu vejo empreendedores que estão o tempo inteiro buscando coisas complexas, converso com amigos próximos e, cara, eu já falei com alguns, cara, vocês se preocupam com coisas que eu, no meu negócio, que faturava alguns milhões por ano, não me preocupava, e a pessoa tá longe de faturar isso, entendeu? Faturava 200, 100, 150 mil por mês, a pessoa tá tentando fazer 10 e tá preocupada com coisas que eu não tava. Ah, Bruno, então você é o certinho, o cara que sabe tudo que tem que ser feito? Eu falo, não, pode ser que o cara realmente esteja certo em se preocupar, em organizar determinadas coisas da empresa, mas para mim é uma preocupação excessiva por causa desse estímulo realmente que a gente tem em buscar o complexo, buscar a dificuldade, e também com outra coisa que eu já falei em outros vídeos, que é a dificuldade de aceitar que tá tudo feito, que, enfim, fiz o que precisa ser feito, agora é esperar, né? Esperar o resultado, esperar as campanhas do meu negócio rodarem e ver o que a gente vai ter que agir. Mas tem gente que tem essa dificuldade, quer continuar, quer fazer, mexer em excesso nas coisas, né? E aí tem até um princípio também que o Taleb fala em algum dos livros dele, que eu já não lembro qual, que é da iatrogenia, que é um termo que, se eu não estou enganado, ele é usado na medicina, que são efeitos mais negativos na saúde da pessoa por essa busca excessiva de tratamentos, que às vezes tem horas que é melhor você não fazer nada. Então, por exemplo, médicos, eu acho que nesse livro aqui mesmo de sempre, nesse capítulo que eu falei, tem até relatos sobre isso. Por o cara saber muito, às vezes ele vê complexidade em coisa que não tem. Então ele vê sinais que às vezes não são nada, como sinais de uma doença, vai e opera a pessoa, quando vê, não tinha nada. E o cara que não tem uma visão mais simplista da coisa, eu tinha falado com ele que não era nada, que era só um falso positivo, por exemplo. Então esse é um vídeo para te fazer refletir, como eu disse no início, né? É um vídeo muito que eu falei sobre estratégia de investimento, mas que eu acho que funciona para tomada de decisão na vida como um todo. Vou até contar um caso para finalizar, que foi quando meu negócio começou a dar certo e eu fui atrás de uma pessoa para montar a minha estratégia de investimento, porque, como eu falei, eu decidi que ia seguir pelo caminho da simplicidade e não ficar indo, né, atrás de analisar empresas e tal. Eu procurei uma pessoa que me daria uma consultoria, e quando eu fui falar com ela sobre a própria estratégia, eu falei que era uma coisa simples, eu já vi que ela falava sobre esses investimentos em índice, mas na hora de escolher os ativos, essa consciência que eu tinha sobre a minha pessoa, sobre o jogo que eu queria jogar, me fez escolher ativos para eu me proteger de mim mesmo, para você ter uma noção. Então, muitas vezes, a gente ter esse autoconhecimento, ter essa noção de que, por mais que a gente fale que vai agir de tal forma, a gente não sabe o que vai passar na nossa cabeça na hora que a coisa acontecer. Então, você fala, não, porque se cair 50% da bolsa, eu vou agir assim.
é muito diferente de você agir de fato quando isso acontece. Então, eu fui por esse caminho da simplicidade e escolhendo coisas que me blindam do meu próprio comportamento. E aí, para quem gosta desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, recomendo também outro livro que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Então, fique ligado nesses viés comportamentais que a gente acaba deixando passar. E comenta aqui no vídeo, aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, se quer vídeos como esse, e até a próxima.